Oi gente, bom dia. Hoje nós vamos conversar um pouquinho sobre acidentes do trabalho. Eu estou recebendo vários e-mails de alunos postando atividade, alguns com dúvidas, né? Eu pedi para a Fabiana, que é monitora, para ela me ajudar no sentido de sanar as dúvidas, principalmente a maior quantidade de dúvida na realidade não está no conteúdo da disciplina, que ele, nesse momento é bem simples, mas sim no acesso ao Classroom, né? E também anexar atividades, etc. Eu peço encarecidamente que vocês, aqueles que têm acesso ao Classroom, então, estão com dificuldade em postar atividade, que vocês assistam as apresentações que eu coloquei na guia. Deixa eu ver, tá aqui, eu acho que é até mais fácil. Aqui, ó. Deixa eu voltar aqui, vou fechar. Pronto. Aqui, ST104. Então eu deixo as atividades. Atividades não. Eu deixo algumas informações, né? Para falar a verdade, eu vou colocar em ordem crescente, cronológica, crescente, né? Esse aqui é a participação do projeto da 3M. Aqui tem um link para inscrição. Na realidade, eu com todo esse problema eu acabei não olhando, mas eu vou voltar a olhar e vou entrar em contato com as equipes que se inscreveram, e se tiver alguma equipe que queira se inscrever ainda dá tempo. Eu sei que é difícil, né, a distância, né, mas enfim. Aqui é a questão da suspensão das atividades. Aqui eu dando satisfação para vocês. Aqui alguns alunos que não estavam conseguindo acessar o Classroom. Alguns deles já está resolvido, outros não conseguem, outros eu não sei, né? Para falar a verdade, não, minto, é só um. Não, tô falando errado para vocês. Na classe de vocês só um que não está conseguindo, mas é porque ele não tem acesso, não tem computador, né? E o celular, segundo ele, é ruim. Mas assim, eu estou tentando convencer ele a tentar, né? Porque dá para entrar no Classroom pelo navegador, né? Mesmo no celular é possível. Bom, mas enfim, esse é um caso que eu estou tratando à parte. Os demais, todos os demais, têm que entregar as atividades via Classroom, ok? Bom, aqui eu acho que eu estou aqui. Aqui eu falo como que você, algumas atividades é vídeo, né? Eu peço para postar um vídeo e tal, até porque fica fácil para você fazer, para a grande maioria fazer, o celular faz e manda, né? E aí eu posto um vídeo aqui, é só você clicar, né? E como você... Olá pessoal, eu vou mostrar para vocês como que eu faço para colocar vídeo no YouTube. Tá? YouTube, tá no site do YouTube, né? Aqui. Então, como colocar um vídeo no YouTube, né? Eu acho que é legal, porque aí você manda um link para mim, não o vídeo pesado, concorda? Manda um link que é leve, é rápido. Aqui é como recuperar a senha da internet da Unicamp. Você já... eu acho que todos, com exceção de um que não conseguiu, mas todos conseguiram. Esse daqui é como acessar o Classroom. Também acho que não é problema, vocês já sabem como acessar o Classroom. Mas esse, gente, eu peço porque encarecidamente aqueles que estão com dificuldade, esse como usar o Classroom. Então clicou nele, vai abrir um link e é só assistir esse vídeo aqui, tentar seguir, né? Um vídeo de 14 minutos, né? O som não está muito bom, mas aqui eu ensino como postar atividade no Classroom, né? Então, enfim, é isso aí, tá? E então, recados dados, vamos aí a aula, beleza? Ok, então vamos lá. Acidente do trabalho. O objetivo dessa aula é passar para vocês um pouco da conceituação legal de acidente do trabalho e as suas similaridades, os seus assemelhados, as condições que
de certa forma, caracterizam ou existe uma equivalência ao acidente do trabalho, né? É importante falar que o acidente do trabalho, ele traz algumas, digamos assim, eu não vou falar que é vantagem, não é exatamente vantagem, mas ele traz algumas proteções para o trabalhador, coisa que um acidente comum, um acidente que não é do trabalho, um acidente, digamos assim, doméstico, né, ele não traz. Uma delas é a questão, em alguns casos, da estabilidade de emprego, né? Bom, então vamos lá. Aqui eu tenho a definição do artigo 19 da Lei 8.213 de 91. Eu vou colocar o vermelhinho aqui para poder rabiscar, né? Acidente do trabalho é aquele que ocorre pelo exercício do trabalho a serviço da empresa, provocando lesão corporal ou perturbação funcional que cause a morte ou a perda ou a redução permanente ou temporária da capacidade para o trabalho, da capacidade laboral, né? Então, a lei fala isso. É um acidente que ocorre pelo exercício do trabalho a serviço da empresa, que provoca lesão ou perturbação funcional, que cause a morte ou a perda ou a redução permanente ou temporária da capacidade para o trabalho. Capacidade para o trabalho, né? Para falar a verdade, tem que grifar tudo aqui, né? Mas é só para a gente lembrar o que o artigo 19 da Lei 8.213 de 91 fala sobre o que é acidente de trabalho, né? Do ponto prevencionista, nós podemos dizer que o acidente de trabalho são todos os acidentes, independentemente de causar lesão ou não. Deve ser considerado para fim estatístico e de investigação das causas. Isso porque, lembra lá o que a gente viu numa das aulas anteriores? Aqui a gente tem o iceberg, que se a gente pensar em acidente de trabalho, são os acidentes que a gente vê. Isso é o que a gente vê, né? Mas debaixo do iceberg tem toda uma camada de gelo que a gente não vê. Não vê, né? Então, qual que é a ideia? A ideia é o seguinte: olha, tudo bem, isso daqui é o que a gente vê, são acidentes de trabalho, mas do ponto de vista prevencionista, não do ponto de vista legal, apenas prevencionista, nós temos que considerar, para efeitos de estudo, tudo isso, né? Tudo isso, ok? O acidente sofrido pelo segurado no local de trabalho em consequência de agressão, sabotagem, terrorismo, praticado por terceiro ou companheiro de trabalho, também é um acidente do trabalho, né? Então, vocês lembram desse quadrinho aqui? Esse aqui é antigo, eu não lembro o nome, é Beavis e Butthead, eu acho, não sei. Mas é Beavis e Butthead, eu acho que é isso. Mas assim, veja, o acidente lá, o trabalhador está trabalhando na máquina, no seu posto de trabalho, alguma coisa assim, e sofre um acidente, que é um acidente de trabalho e ponto, é passivo, não temos nem muito o que discutir. Mas, os atos de agressão, então, tem lá uma disputa, um desentendimento e ocorre agressão. Isso é acidente de trabalho, né? Tá? A empresa ela é responsável por isso. Ela tem que cuidar que não aconteça esse tipo de coisa dentro da empresa. E mesmo que seja praticado por terceiro, não só pelo companheiro de trabalho, terceiro, né? Então, por exemplo, imagina, a pessoa é recepcionista numa clínica e aí uma pessoa entra na clínica e agride a paciente porque, sei lá, não tem agendamento, não tem condição de atender na hora. Isso é acidente de trabalho, tá, gente? Sabotagem. Se alguém fizer alguma sabotagem e prejudicar, né, o trabalhador de alguma forma, né, gerar um acidente ou gerar por consequência acidente, isso também é acidente de trabalho. Terrorismo também é acidente de trabalho. Ofensa física intencional. Ofensa física intencional, né? Inclusive de terceiro, por motivo de disputa relacionada ao trabalho, né? Isso também é uma questão de acidente de trabalho.
mesmo que seja fora da empresa. Isso é importante a gente viver também, né? Porque se a gente voltar aqui na definição legal, né, se me permite voltar um pouquinho, né? Olha, exercício do trabalho, serviço da empresa, provocando lesão, não está falando que é dentro da empresa, só dentro da empresa. Por exemplo, o indivíduo trabalha lá no Carrefour, enquanto ele está lá trabalhando no Carrefour, se sofreu um acidente do trabalho. Mas e se ele sofreu um acidente fora do Carrefour? Fora, entendeu? No sábado, ou no domingo, no dia que ele não está trabalhando. E aí, é acidente de trabalho? Aqui nessa lei não fala que não é, concorda? Porque se foi no exercício de trabalho ou a serviço da empresa, ela é caracterizada. Mas a gente vai ver também que situações onde que mesmo que não for a serviço da empresa, ainda assim pode ser caracterizado como acidente de trabalho, tá? Mais um pouquinho para frente, né? Ato de imprudência, negligência ou imperícia, né? Imprudência, negligência ou imperícia. Imperícia tem a ver com conhecer, né? De repente a pessoa acha que sabe, mas não sabe. Ou realmente a pessoa não sabe, né? E aí ele ligou a máquina e não sabia. Ou ele fez alguma coisa. Enfim, está dirigindo um carro e não sabe dirigir. Isso é imperícia. Negligência é: eu sei, mas eu negligenciei, eu não observei a regra. Imprudência é: eu excedi o que podia ser feito, né? Não dá para falar que não sabe, mas eu excedi. De terceiro, o companheiro de trabalho. Ato de pessoa privada do uso da razão. Aí, ato da pessoa privada do uso da razão. Isso também é acidente de trabalho. Uma pessoa privada, ele não sabe o que está fazendo. Entrou um drogado na empresa e me agrediu. Ele não sabe o que está fazendo. Ou um funcionário estava drogado, ele está privado do uso da razão, mas é um acidente de trabalho, né? Desabamento, inundação, incêndios e outros casos fortuitos ou decorrentes de força maior. Isso também é considerado acidente de trabalho. Ok? Doença proveniente de contaminação acidental do empregado no exercício da sua atividade. Isso também é acidente de trabalho. Aliás, agora é um momento bastante oportuno para discutir isso, né? Hoje é dia 30, segunda dia 30 de março. Ontem, no Fantástico, foi mostrado a situação de muitos hospitais no Brasil, onde eles não têm EPIs para trabalhar. Os trabalhadores da área de saúde não têm EPI, então não tem luva, não tem sabonete, não tem álcool, não tem protetor respiratório, máscara, não tem absolutamente nada. Alguns, outros não tem um desses EPIs. Gente, se ele vier a contrair uma doença, uma contaminação, em função inclusive de estarem tratando pessoas que estão contaminadas com a Covid-19, né? Isso é acidente de trabalho, né? E assim, foi mostrado médico, né? Não mostrou o médico, mas ele relatou que ele se negava a fazer o serviço porque ele não tinha IPI. É um direito dele. Porque ninguém pode expor, colocar a vida de outra pessoa em risco, né? Assim, ninguém pode fazer uma coisa desse tipo, né? Isso está no Código Penal. Também é acidente do trabalho, o acidente sofrido pelo segurado, ainda que fora do local de trabalho. Isso que eu queria chegar, né? Olha, também é acidente do trabalho o acidente ocorrido pelo segurado, ainda que fora do local de trabalho. E horário de trabalho também. Tá vendo? Sim, exato. Quando? Na execução de ordem ou na realização de trabalho sob a autoridade da empresa. Bom, mesmo que ele estiver fora do horário dele, mas a empresa pediu para ele fazer, então
e sofreu um acidente, é acidente de trabalho. Ah, mas ele não estava no horário de trabalho dele. Não importa. Ele estava fazendo alguma coisa que era para a empresa? Sim. Então caracteriza, entendeu? Também não importa onde. Não importa onde. Era para a empresa? Sim. Então também é. Aqui, ó. E esse item aqui é pior ainda. Na prestação espontânea de serviço à empresa, para lhe evitar prejuízo ou proporcionar proveito. Então, assim, mesmo que a empresa não tenha pedido para ele fazer, mas ele está fazendo, e aquilo que ele está fazendo traz alguma vantagem para a empresa, ele está fazendo em prol da empresa, se ele sofrer um acidente, é considerado um acidente de trabalho. Tá? Então aqui é bem interessante, né? Porque lembra que eu falei do domingo, alguma coisa assim? Ah, então se houver uma disputa e acabar numa agressão física e é em função, ele foi agredido por causa do trabalho, tipo, por exemplo, ele trabalha na empresa, sei lá, na empresa, sei lá, vamos falar assim, ele foi trabalha no Carrefour. E aí ele é encontrado, ele vai num outro supermercado, o próximo outro supermercado, lá ele é agredido porque ele é do Carrefour, não era para estar lá. Isso daí é considerado acidente de trabalho, tá? Porque ele pode estar lá de repente para tentar fazer uma propagandinha que o Carrefour é melhor, né? Isso daí é considerado acidente de trabalho, sim. Eu sei que é polêmico esse caso aí, né? Mas é bastante pertinente. Existem algumas situações que encaixam muito bem essa questão de espontaneidade do trabalho e tal, né? Viagem é serviço da empresa, inclusive para estudo. Olha, você vai fazer um estudo, a empresa está pagando para você ir, sei lá, para a Europa, está pagando para você ir para o sul, está pagando para você ir para o norte, não importa para onde, para você fazer um estudo, para estudar, ou para trabalhar, ou para fazer alguma coisa, não importa. Se a empresa está te mandando, ela está inclusive financiando, né? Isso faz parte de planos de capacitação da mão de obra, independente do meio de transporte usado. Não importa se você vai a pé, vai de bicicleta, não importa. Se sofreu algum acidente, é acidente de trabalho, ok? Bom, gente, isso daqui estava na minha apresentação, que ela é de 2016, olha, pode ver. Então, isso aqui estava, eu retirei, porque recentemente tem uma lei, eu não lembro qual lei, você pode dar uma pesquisada, onde ela descaracterizou os acidentes de trabalho como sendo acidentes de percurso da residência para o local de trabalho ou vice-versa, ok? Isso não existe mais, o acidente de percurso não é considerado mais um acidente de trabalho, nem equipara-se mais um acidente de trabalho. Ele é um acidente convencional e tem direito ao seguro-saúde, não mais a questão do acidente de trabalho, tá? Os períodos destinados à refeição ou descanso, destinados à refeição ou descanso por ocasião da satisfação de outra, ou mesmo por ocasião da necessidade de outras necessidades, né? Fisiológica, vai no banheiro, por exemplo. Foi no banheiro, sofreu um acidente no banheiro, é acidente de trabalho, né? Lógico, isso tem a ver com a empresa, né? Isso fica muito fácil se você sofrer um acidente na tua empresa, né? Você está trabalhando, sofre um acidente, caracteriza um acidente de trabalho, né? E agora, nessa situação que nem eu agora aqui, fazendo teleaula, trabalho home office, né? Como que fica, né? Se eu sofrer um acidente aqui, é um acidente de trabalho, né? Concorda? Né? Se for assim, estiver vinculado à minha atividade, o que eu estou fazendo, em relação a que eu trabalho, né? Estou preparando a aula, estou fazendo a aula e sofro um acidente que na hora que eu estou preparando a aula, ou eu sei lá, eu escorrego, caio, alguma coisa assim, né? Caracteriza um acidente de trabalho. No local de trabalho ou durante este, no local de trabalho ou durante este, o empregado é considerado exercício do trabalho, né? Então, no local de trabalho ou durante o trabalho, desde que ele esteja trabalhando, é considerado exercício do trabalho. Beleza? Bom,
Antes de ir para o próximo passo, eu queria que falar mais algumas coisinhas sobre o acidente de trabalho, que eu acho que é legal a gente conversar, né? O que acontece, gente? Eu não sei se vocês sabem, quando um trabalhador ele sofre um acidente de trabalho, assim, qualquer acidente, qualquer afastamento, seja ele afastamento por acidente de trabalho ou afastamento, o seguro-saúde, vamos falar assim, seguro acidente de trabalho ou seguro-saúde, deixa eu ver se eu coloco a câmera aqui que eu quero rabiscar um pouquinho. Só um minutinho aqui. Aqui. Eu acho que vai dar certo. Bom, normalmente dá certo. Não é esse aqui não, é esse aqui. Né? Olha eu aqui. Eu vou trocar a câmera, eu tenho uma outra aqui e ela é mais apropriada para o que eu quero fazer. Pronto, tá feito. Bom, feito não tá, mas eu falo que tá para você ficar tranquilo que já acabou, ok? Bom, então vamos lá. Então existe o seguro acidente do trabalho e existe o seguro saúde. Tá? Existem essas duas modalidades aí, né? Então o que acontece? O seguro acidente de trabalho, o seguro saúde, ambos, né? Os primeiros 15 dias, é a empresa que paga. Ou seja, a empresa paga teu salário, né? Ou o salário do acidentado. Então, sofreu um acidente, vai ficar afastado, os primeiros 15 dias a empresa paga. O que passar dos 15 dias, aí vai para a Seguridade Social, Seguridade. Tá? Vai para a Seguridade, onde ela vai pagar. O que ela vai pagar? Bom, ela vai pagar a média dos 80 maiores salários de contribuição desde julho de 1994. Gente, eu não sei se ainda é os 80% maior ou se é a média de todos. Eu acho que já mudou, acho que agora é a média de todos, tá? Mas não importa, o que importa é a ideia, né? Então assim, se o trabalhador ganha um salário mínimo, ele vai receber um salário mínimo, né, de seguro por mês. Se ele ganhar mais que o salário mínimo, ele vai receber, né, até mais ou menos uns... aí depende a média, quanto que deu, né? Mas até mais ou menos, sei lá, uns 2 mil, 3 mil reais, 4 mil reais, vamos falar, mais ou menos ele vai receber mais ou menos os 4 mil reais, o que ele ganha. Então não tá ruim, tá legal, mais ou menos isso, cai um pouquinho. Agora, se o teto do INSS está por volta atual, uns 6.500 reais, tá? Mas é impossível a média chegar nos 6 mil, porque mesmo corrigindo, era bem menos a contribuição. Então hoje o teto do INSS é 6 mil, mas o teto que você vai receber, o teto do recebimento é alguma coisa na faixa de uns 4.500, mais ou menos, tá? Ok. Se a gente pegar um trabalhador que tem um salário bom, vamos pensar um ganha bem pra caramba, um trabalhador que ganha 10 mil reais por mês, né? O seguro-saúde dele, ou o seguro do acidente de trabalho, vai ser de 4.500, gente. Tá? Não é os 10 mil, não é o salário dele, é menos. Que olha, cá entre nós ainda tá legal, né? Quer dizer, não é que vai ser, pode chegar a mais ou menos isso, tá? Isso é importante vocês saberem.
Então, existe uma perda salarial que ela é maior para quem ganha mais e ela é menor para quem ganha menos, né? Quem ganha salário mínimo não vai sofrer essa perda porque o salário mínimo vai ser respeitado, ok? Outra coisa é o seguinte, o acidente de trabalho, depois que dá o afastamento, né? Faz o afastamento, faz o período e tal, no retorno, ele tem 1 ano de estabilidade. Tá? Já no acidente de saúde, não tem estabilidade. Ok? Então é assim que funciona. Né? Só para ter uma ideia como que funciona essa questão do acidente de trabalho. Tá? Lógico, essas informações elas são mais ou menos precisas, não muito, porque está tendo muita mudança de legislação e aí pode ser que eu esteja equivocado em alguma coisa que já houve uma modificação, né? Ok? Muito bem. Para a gente encerrar essa aula, eu vou dar só alguns conceitos aí, né? Porque quando eu falo também de acidente de trabalho, eu estou pensando em acidente e em doença, tá? Acidente e doença. O primeiro conceito é doenças profissionais, ergopatias, né? Decorre, é o nexo presumido, decorre do trabalho e acompanha o trabalhador em qualquer empresa, né? Então, por exemplo, quando a gente fala em doença profissional, nós estamos falando de uma doença que ela é característica para aquela atividade. Então, por exemplo, quem trabalha com amianto vai ter asbestose. Isso é característico. Já é nexo presumido. Eu não tenho que provar. Se eu provar que trabalha com amianto e ela está com asbestose, já é uma relação direta. Assim como trabalhar com os produtos considerados cancerígenos. Se contrair câncer, vier a desenvolver câncer, o nexo é presumido. É o que nós chamamos de doenças profissionais, ok? Doença do trabalho, aí já precisa comprovar o nexo, mesopatias. É o resultado das condições de trabalho, do ambiente e dos instrumentos laborais, sendo própria, sobretudo, de determinada empresa, não necessariamente acompanhando o trabalhador. Então, o que são as doenças do trabalho? Doenças do trabalho, diferente da profissional, são aquelas doenças que elas não estão associadas à atividade do trabalhador, mas sim ao ambiente onde ele trabalha, a forma como ele trabalha, entendeu? Isso é muito específico de empresa para empresa. Então, por exemplo, ruído, né? Perda auditiva. Isso não é característico, toda empresa vai ter perda auditiva, não é assim, né? Depende muito das ações que são tomadas. Mas a doença do trabalho estaria relacionado a uma dada empresa, né? Mas tem que comprovar nexo, ou seja, precisa de laudo para comprovar que a doença, o adoecimento do trabalhador está vinculado à atividade que ele vem desenvolvendo. Aí também tem as contaminações acidentais, né? Não se enquadram doenças degenerativas, aquelas doenças que elas são progressivas principalmente, e elas estão vinculadas a fatores genéticos, né? Fator de idade, fator genético. Isso não se enquadram a grupo etário, né? A perda auditiva com a idade, ela não se enquadra como uma doença do trabalho, nem, tá? Aquelas doenças que não ocasionam incapacidade, no caso da legislação previdenciária, tudo bem? Então, o ocasionar incapacidade caracteriza, mas se não tiver incapacidade, não caracteriza, ok? Doenças endêmicas em habitantes da região. Por exemplo, o Zika vírus, a dengue no caso, mesmo a chikungunya, e mesmo o que nós estamos tendo agora com o corona, né? Essas doenças elas são endêmicas, então, ou seja, elas não estão associadas com uma atividade propriamente dita, então não se enquadram. Com exceção,
né, do trabalhador da saúde, por exemplo, que aí fica, aí dá nexo, né, aí vai encaixar. Né? Eu estou falando, tipo assim, eu como professor no Cutuca, por exemplo, você como trabalhador da empresa que você está, não sei, você contrai uma doença, por exemplo, a coronavírus, queira Deus que não, né? Mas digamos, essa pandemia, né? Na realidade, essa endemia não caracteriza acidente de trabalho, tá? Bom, essa classificação eu vou mostrar porque está aqui, mas vai ficar para a próxima aula, né? Onde a legislação previdenciária ela caracteriza classificava, né, os acidentes do trabalho em 3 tipos. Eu não sei como está hoje, né? O trajeto não é mais acidente de trabalho, mas não sei como que essa legislação previdenciária já se acertou, né? Mas o típico e a doença profissional. Então, o típico é um acidente propriamente dito, a doença profissional do trabalho é o que a gente acabou de ver, né? De qualquer forma, isso aqui fica para a próxima aula. Aqui fala um pouquinho de acidente de trajeto, né? Não vou nem ler para a gente não confundir mais, beleza? É isso, gente, para a aula de hoje é isso. Não deixa de fazer atividade e até a próxima.